Olá pessoal, hoje irei apresentar um tópico de EDOs chamado EDOs exatas. Então, para embasar teoricamente esse tópico, temos que lembrar do cálculo se uma função depende de duas variáveis, por exemplo, u que depende de x e y, tiver derivadas parciais contínuas. O seu diferencial, ou diferencial total, é dado por derivada de u em relação a x vezes o dx, derivada de u em relação ao y vezes o dy. A partir daí, se o u de x e y for constante, a gente tem que o diferencial de u é igual a zero. Pegando um exemplo, digamos que o meu u de x e y seja x mais x ao quadrado y ao cubo igual a uma constante. Então eu tenho que o diferencial de u é a derivada de u em relação a x, derivada dessa expressão aqui em cima em relação a x, vezes o dx, mais a derivada do u em relação a y, vezes dy, que é igual a zero. Se eu isolar aqui o dx, dy dx, ou seja, o y', a gente tem que y', ou derivada de y em relação a x, é igual a menos 1 mais 2x y ao cubo dividido por 3x ao quadrado y ao quadrado. Então, a técnica de EDOs exatas consiste em, dado esse problema, ou um problema similar a este, fazer o processo inverso e descobrir quem que é o u de x e y. E, se possível, depois que eu descobri o u de x e y, isolar o y para escrever de forma implícita a solução em y. Então, definindo matematicamente, a gente tem um problema, algum termo chamado aqui de m, que é a derivada dessa função desconhecida u em relação a x, vezes o dx, mais um outro termo que a gente vai chamar de n, que é a derivada de u em relação a y, dy, igual a zero. Então, uma expressão como essa aqui de cima é dita uma equação diferencial exata se a forma diferencial for dada por um diferencial de u por essa expressão escrita aqui. Então, dessa equação lá em cima, a gente pode reescrever como diferencial de u igual a zero. Ou, de outra forma ainda, integrando em um dos lados, u de x e y é igual a c. Então, esse é o conceito básico. Na prática, para calcular o problema, o primeiro passo é verificar se o nosso problema é ou não uma EDO exata. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui a definição do m, que é a derivada de u em relação a x, a definição do n, que é a derivada de u em relação a y. Derivando o m aqui em relação a y, a gente tem essa segunda derivada. Derivando o n em relação a x, a gente tem essa segunda derivada, que são iguais, como pode ser visto. Ou seja, a derivada do m em relação a y tem que ser igual à derivada do n em relação a x. Desta forma, a gente vai estar trabalhando com uma EDO exata. Então, feito esse primeiro passo, agora a gente vai realmente para obter a solução do nosso problema. Então, tem dois caminhos. Eu posso partir da definição do m, que é a derivada de u em relação a x, fazer a integral desse termo, ambos os lados, e encontrar o valor do u. Fazendo a integral desse m, vai ficar alguma parcela que eu não conheço aqui, que normalmente aparece na integral, que aparece como uma constante. Nesse caso, como a função u depende de duas variáveis, x e y, não é apenas uma constante, mas como a integral em x, pode aparecer algum termo em y, que a gente vai chamar de g de y. Para descobrir quem que é esse termo em y, a gente vai pegar toda a expressão do u
derivar em relação a y igualar a expressão ao n, porque a derivada do u em relação a y é o n. Assim a gente consegue determinar o g de y. Outro caminho é eu partir da derivada de u em relação a y, que é o n da minha expressão, integrar em ambos os lados e novamente encontrar a expressão para o u. Só que agora vai ficar um termo, entre aspas, uma constante de integração aqui, que pode depender do x. A gente chama de h de x nesse exemplo. Para determinar esse h de x, para saber toda a expressão do u de xy, a gente pode pegar todo o u de xy, que vai ser dado por toda essa expressão aqui, derivar em relação a x e igualar ao m. Assim a gente consegue determinar o h de x. Então, de forma resumida, essa é a ideia do método. Utilizando um exemplo agora para mostrar como funcionam os cálculos, então digamos que o problema seja resolver o y' igual a menos xy dividido por x ao quadrado menos 1. Então, da expressão acima, eu tenho dy dx igual a menos 2xy dividido por x ao quadrado menos 1. Multiplicando ambos os lados por dx, multiplicando ambos os lados por x ao quadrado menos 1 e colocando tudo do mesmo lado da igualdade, a gente pode encontrar essa expressão 2xy dx mais x ao quadrado menos 1 dy igual a zero. Então é a forma clássica do MDO exata. Então aqui a gente tem m igual a 2xy, n igual a x ao quadrado menos 1. Para resolver, então, o primeiro passo é verificar se ela realmente é exata. Então, para isso, a gente vai pegar esse m, que é 2xy, e derivar em relação a y. Aqui a gente tem 2x. Vai pegar o n e derivar em relação a x, que a gente tem o mesmo 2x. Os termos são iguais. Aí sim a gente confirma que a gente tem uma EDO exata. Então, para resolver, eu optei aqui por utilizar o m como base, que é a derivada de u em relação a x, que no caso é 2xy, integrar em ambos os lados. A gente vai ter, em um lado, integral de du, no outro lado, integral de 2xy dx. Fazendo os cálculos, a gente obtém a solução u de xy do lado esquerdo e x ao quadrado y mais algum termo que a gente desconhece, como se fosse a constante de integração, mas nesse caso depende de y, porque a integral foi em x e a função u depende tanto de x quanto de y. Para determinar qual que é esse valor do g de y, a gente vai utilizar o n agora. Então, a derivada do u em relação a y é x ao quadrado mais a derivada de y de g em relação a y. Substituindo agora a expressão que a gente tem para o n, aqui do nosso problema, então a gente tem x ao quadrado menos 1, que é o nosso n, é igual a x ao quadrado mais a derivada da g. Assim a gente consegue observar, simplificando x ao quadrado em ambos os lados, que a nossa g' é igual a menos 1. Ou ainda que a g de y é igual a menos y. Substituindo essa g de y aqui na expressão de cima, a gente encontra o nosso u de x e y, que vai ficar então x ao quadrado y menos y igual a uma constante. Neste caso, a gente consegue isolar o y, então colocando em evidência o y fica x ao quadrado menos 1 vezes o y. Isolando o y, a gente tem que o y é igual a constante dividido por x ao quadrado menos 1. E essa é a nossa solução utilizando a técnica para EDOs exatas.